e sejam bem-vindos a mais um episódio do Clínico Geral. E hoje, né, temos mais uma vez aí trazendo o quadro recém-nascido, eu diria, Na Clínica Com, aquele quadro que nós convidamos alguém para aqui para participar, sempre convidados ilustres. E hoje aqui já vou começar apresentando o convidado, ele que tem uma página de mais de 1.500.000 curtidas no Facebook, um blog também com o mesmo nome, chamado Capinaremos, da mesma página, né? E o principal aqui, tá até circulado aqui para mim, aqui no roteiro, porque o podcast tem roteiro. Às vezes o ouvinte fica se perguntando aí se o podcast não tem roteiro. A gente faz um roteirinho, a gente faz uma pauta, e aqui tá circulado até anarcocapitalista. O cara é um ávido defensor da ideologia anarcocapitalista. O nome dele é Sandro Sanfelice, mais conhecido como Zanfa. Pode falar aí, Zanfa, pode mandar um alô aí pros ouvintes. Fala, galera do podcast Clínico Geral. Muito obrigado aí primeiramente pelo convite. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. Gostei da apresentação, né? Pode chamar de blogueiro, youtuber, influencer, criador de conteúdo. No Fantástico eu apareci como criador de memes. A descrição embaixo, né? Ou seja, se você somar tudo isso, dá desempregado no resultado final. Ok. Mas consequência. Talvez seja culpa do Estado, né? Com certeza. Bom, mas antes, né, de entrar no tema, a gente vai apresentar aqui a bancada, que tá sempre especial, né? Fantástica aqui. Vamos começar aqui por ele aí, que é sempre o mais polêmico da bancada, o Maurício. Valeu pela palavra aí, Kevin. Então, vamos mais uma vez, né, pro novo quadro, claro, sempre com argumentos muito aprofundados, e vamos embora então, né, vamos ver o que espera. Com certeza. E agora, ao lado dele, né, vamos começar pelo Malcolm. Malcolm, pode se apresentar aí, mandar um alô aí pros ouvintes. Opa, estamos aqui mais uma vez, né, os ouvintes aí, sempre muito bem recebido. O Zanfa também, que é um puta de um blogueiro, acompanha esse cara aí há um tempo já. E estamos aí para mais um quadro, né? Vai tudo para bombar hoje e vai ser uma ótima entrevista, se assim posso dizer. E agora eu vou falar dele, que tava nervoso aí demais aí com a presença do Zanfa aqui na bancada, aí não sabia aí nem o que fazer e tal. Falou, putz, eu acho que eu não vou poder participar desse e tal, o Koski aí. Eu mandei estudar, até indiquei alguns livros, aí, alguns sites aí para ele estudar. Koski, estudou essa semana? Estudei, Kevin, me dediquei muito para esse episódio. Se você vê eu aqui do teu lado aqui, ó, tô até com a mão tremendo aqui, como você pode ver. E saudações aí, né, ouvintes do Clínico Geral. Espero que vocês estejam bem. Se iniciando aí mais um episódio que tem tudo para ficar marcado na história desse podcast. Hoje com o Zanfa aí, disparado, um dos mais pedidos para participar Na Clínica Com. E hoje está aqui conosco para debater, né? Quem diria? Me sinto realizado, Kevin, Eu também me sinto muito realizado aí. O Zanfa é um dos mais pedidos aqui do ouvinte. Saiba disso, Zanfa, você é um dos mais pedidos, você era um dos mais pedidos aqui. Foram cerca de 2 pedidos. 2 pedidos, talvez um pouco mais aí, quem contabiliza isso é o 4, Koski. Kevin, acabei de contar aqui, 4. Beleza. Ganhei do Felipe Neto. Ganhou do Felipe Neto, até porque nossos ouvintes aí já não tem mais idade para ficar escutando o Felipe Neto. Obviamente seria uma honra trazer o Felipe Neto aqui. Agora, o João, pode se apresentar aí para os ouvintes. Saudações, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui de novo com o Zanfa. Eu queria agradecer ele pessoalmente e parabenizá-lo pela página que ele fez, que eu acho genial. Assim, eu sou membro do grupo dele, o Capinaremos, há muito tempo, que eu acho que a coisa mais legal da internet são os grupos do Facebook, toda essa interação. E depois de um tempo ele criou a página Ancapinaremos. E eu acho esse nome genial, uma das melhores coisas que já foram feitas. A conexão entre os dois. E ele... Você vai falar? Não, pode continuar, desculpa. E ele também... Ele veio para desmitificar um pouco aquela visão que o pessoal tem de ANCAP, né? Que é tudo adolescente e virgem.
E o Zanfa já tá aqui, já é adulto. Virgem eu não sei. Mas tem outro... Filha, então dá pra provar que eu não sou virgem. Transei pelo menos uma vez, hein, galera? Aí já desmistificou completamente. Além de adulto, ele tem filha. Então quebrou todo esse estigma do ANCAP. E tem também outro membro aqui do podcast, que ele também é ANCAP, eu não vou revelar. Mas ele também é ANCAP e teve a oportunidade de quebrar esse estigma. Porém, ele preferiu não transar porque a camisinha era do governo. Ele tinha pego no postinho e preferiu evitar a relação. Eu não gosto de indiretas, João. Você sempre faz essas indiretas comigo, mas essas coisas eu acho meio errado. Mas, enfim, uma bela apresentação aí, citou aí do Zanfa aí. Já fez toda a história do Zanfa aí. Ou seja, aqui é Zanfa, você pode confiar. A gente estudou aqui o nosso convidado, a gente estuda. É diferente aí, por exemplo, de Jô Soares, na época que ele só abria o livro ali do convidado dele, falava alguma coisa. Aqui a gente estuda o nosso convidado. Oh, que maravilha, hein? Muito obrigado aí pela dedicação à minha pessoa. Tava meio deprimido, agora já até aumentou minha autoestima aqui. Sim. É uma função aí do nosso podcast também. Agora vamos pro que interessa, né? Vamos pro assunto desse episódio aqui. Bom, a gente sabe que as discussões políticas na internet estão a todo vapor, né? E uma das ideologias que saíram nesse meio aí foi os anarcocapitalistas. Bom, eu não vou explicar a ideologia anarcocapitalista aqui, até porque eu quero testar um integrante aqui da bancada. Eu quero testar um integrante daqui da bancada que falou que ia estudar. Entendeu? Quero ver se ele estudou mesmo. Koski, você poderia explicar aí a ideologia anarcocapitalista aí para os nossos ouvintes, que é burro. Nosso ouvinte é burro. Tem que explicar. Com certeza, Kevin. Com certeza eu vou explicar. Claro, o ouvinte, a gente sabe das qualificações, a gente sabe que o ouvinte é burro, de fato, não sabe o que é anarcocapitalismo. Mas eu estudei muito, eu vou explicar aqui. Talvez eu use algumas palavras difíceis que o ouvinte não tem acesso, mas eu vou explicar do meu jeito, certo? Porque o anarcocapitalismo, ele defende o único direito de propriedade privada. Ou seja, a liberdade e a vida são consequências desse primeiro direito que os anarcocapitalistas defendem. Ou seja, o anarcocapitalismo cresce de forma logarítmica a cada ano que se passa, sempre mantendo sua postura submissa e sexualista atrás dos objetos próprios de aquisição, seja ele dialeticamente ou transnacional. O girassol, que é uma fruta que vem crescendo muito com o anarcocapitalismo em si, pois desde sua fundação em 2008, isso falando do girassol, né, que desde 2008 ele foi fundado, a fruta vem crescendo incondicionalmente, pois os empresários vêm fundando de forma privada, ética e moralista em cima desse sistema político impermeável. E a logística do anarcocapitalismo é bem simples, aquisição e valor. Ou seja, resumo da história, os anarcocapitalistas querem a dominância do mundo. Tá correto isso aí. Posso confirmar que o Cosme estudou bastante e só deu informação relevante aí pros ouvintes. Eu acho que deve ter uma correção aí, Zanfa. Acho que tem que ter correção. Acho que de tudo aí não tá certo. Pelo menos aí... tem que não, ter isso mesmo. Girassol, a fruta girassol faz parte da trama que a gente tá desenvolvendo aí para dominar o mundo. Não sei o que você acha que tem que corrigir da fala dele. Ok. Mas eu tenho que criticar o Koski aí, pô. Logisticamente, Koski, isso não tem nada a ver, pô. Logística tem a ver com rota de caminhão. Não sei se você sabe disso, logística. Existem palavras, o Zanfa sabe que existem palavras que têm duplo sentido, isso todo mundo sabe. Logística é uma rota de caminhão de fato, mas nesse argumento que eu pus do anarcocapitalismo, ele se encaixa muito bem. Até porque, Kevin, o anarcocapitalismo todo mundo sabe que é aguado. É aguado, Kevin. É fluido, né? Tá permeando todos os meios da sociedade e logo a logística faz parte do processo, com certeza. Exatamente, deliberadamente. Ok, então já que foi explicado aí, vamos dar continuidade aqui, né? Vamos para os questionamentos, né? A gente tem questionamento aqui, Zanfa. Então, o primeiro questionamento, aliás... Manda bala. Beleza? Vou mandar bala aqui. Primeiro questionamento aqui, aliás, a gente quer até falar pro Malcolm fazer o questionamento. O Malcolm é um cara muito sério, ele se leva muito a sério. E a gente quer que ele faça o primeiro questionamento aí pro anarcocapitalismo aí. Bom, queria primeiramente saber do Zanfa, né? Ele que é um cara que é conhecido como ANCAP, tudo.
como é que funcionaria as leis trabalhistas, né, no Estado não, né, porque é contra o Estado, mas no mundo ANCAP, na hipótese, assim, porque 13º salário, essas coisas são importantes, né, descanso semanal, é sempre bom ter quando você está trabalhando. Eu queria saber de você, como funciona. Na verdade, as leis que existem hoje não seria tudo retiradas, todas as leis, e começaria do zero. Seriam as que funcionam bem na nossa sociedade, por exemplo, as leis de trânsito, permaneceriam para manter o trânsito fluindo, principalmente nas grandes cidades, né? As leis trabalhistas, eu acredito que funcionariam mais ou menos da mesma maneira, só que em vez do Estado obrigar as empresas a fornecerem determinados períodos de férias, de descanso, ou até mesmo o 13º, seria uma negociação direta entre o empregador e o empregado, né? Então, por exemplo, cada empresa iria negociar com o empregado diretamente e iria dar as condições que ela acha melhor. Se uma empresa não oferece nada de diferente, logo os empregados vão começar a buscar empresas melhores que oferecem esses diferenciais, né? Isso iria abrir um leque um pouco maior para empresas contratarem pessoas que hoje estão desempregadas e que aceitariam trabalhar com menos benefícios, vamos dizer assim, né? Sem férias, por exemplo, sem 13º, às vezes é melhor do que ficar em casa sem ter nenhum tipo de salário, né? Então, abriria esse leque para empregar essas 13 milhões de pessoas aí no Brasil, fora todo mundo que está no mercado informal, né? O Zanfa aí que já tá desempregado aí, já tá dizendo, eu quero um emprego. E o Malcolm aí, fica claro aí pro Malcolm aí que essa folga aí dele que ele quer é coisa de vagabundo, até porque a gente sabe que o Malcolm tá aí há um tempo aí em casa aí, tem condição de trabalhar com o pai dele, não trabalha porque não quer, é bom deixar bem claro. Fica a informação pro ouvinte. Fica a informação aí pro ouvinte. Vou dizer, aliás, pro João já começar a questionar aí também, porque eu sei que o João já veio preparado também com muitas questões aí. Tava com muita dúvida essa semana. Eu quero dar uma complementada no que o Malcolm falou, porque eu acho o anarcocapitalismo, o ANCAP, eu acho que a sociedade ANCAP é um pouco utópica. Faz tempo que eu venho com esse pensamento. Porque eu acho que o poder econômico para alguns indivíduos desequilibra a balança das relações. Ou seja, em um país com altos índices de desemprego e sem normas trabalhistas, você não acha que a massa desempregada ia trabalhar em troca de migalhas? Eu acho que começa dessa forma. A gente vê como aconteceu na China quando ela se abriu para o mercado capitalista. No início foi meio que sem regras, assim, foi um capitalismo selvagem mesmo, pessoas trabalhando por migalhas, com salários irrisórios, né? A gente via lá crianças trabalhando nas fábricas, inclusive. Só que à medida que o país foi se desenvolvendo, literalmente bilhões de pessoas saíram do nível da pobreza extrema, que estava acontecendo na China, né? Pessoas morriam de fome, porque não tinham nada nem como plantar, nem como comer. Então elas saíram das fazendas e foram para os grandes centros, com as grandes fábricas. Trabalharam, sim, muito, a níveis escravagistas, né? Só que com o decorrer dos anos, em pouco tempo, cerca de 2, 3 décadas, a média salarial do chinês já está passando a do brasileiro. Então é assim, você pode ficar com esse regime CLT que foi desenvolvido lá na era Vargas durante muito tempo e continuar com milhões de brasileiros desempregados ou trabalhando de forma informal, né, sem os benefícios da CLT, mas metade dos brasileiros da população que está trabalhando é do mercado informal, ou seja, não paga nenhum tipo de imposto, não tem benefício, não tem férias nem nada, é tudo informal, né? Ou o cara trabalha sozinho, ou ele é contratado por fora, então não tem direito trabalhista nenhum. Ou você deixa essas leis mais brandas para que possa acontecer o que aconteceu com a China aqui no Brasil. Talvez no começo tenham, sim, empresários que abram e queiram explorar, entre aspas, a massa desempregada, mas no decorrer do desenvolvimento de outras regiões, como no Nordeste ou no Norte, regiões que hoje não são desenvolvidas no caráter industrial, né? Conforme elas foram desenvolvendo e atraindo novas pessoas, foram se especializando, né? Novas fábricas foram surgindo, com certeza isso vai melhorando no decorrer do tempo.
Bom, eu também tenho uma outra pergunta para você, Zanfa. Teve o governo da Dilma, né? E no governo da Dilma teve muito, do PT em geral, muitas pessoas começaram por causa da crise, né? Muitas pessoas começaram a se tornar ANCAP, anarcocapitalista, tal. Eu já vi até alguns anarcocapitalistas falando sobre isso, por causa do ódio do Estado, né? O Estado não está indo tão bem, então mais pessoas vão para essa ideologia. Você acha que o governo Bolsonaro está ajudando isso também? Está fortalecendo essa ida de mais pessoas entrando no movimento anarcocapitalista? Você acha que isso é algo que ocorre mesmo? Eu acredito que sim. O Rafael Lima, né, do Ideias Radicais, que eu acho que é o maior canal de anarcocapitalismo que tem, ou de libertarianismo, enfim, ele fala muito disso, né? Quem mais converteu libertários não foi o Rafael, foi a Dilma, né? Foi quando todas as consequências das burradas que ela fez ao decorrer dos anos foram cada vez tornando as pessoas mais revoltadas com o governo. E eu acho que o Bolsonaro ele tem um potencial legal para ultrapassar a Dilma, até porque assim, a gente teve um governo de esquerda aí durante 12, 13 anos, né, no Brasil. O Temer ele foi mais centro, assim, mas ele era par da Dilma, então vamos colocar ele mais para a esquerda também. E agora a gente tem essa direita meio chucra entrando no lugar, que muitas pessoas achavam que ia ser a solução, mas tá meio que patinando. É cedo ainda para dar os méritos ou castigar muito o Bolsonaro, mas tudo que ele fizer de errado, ou se ele não conseguir tirar o Brasil desse ciclo de crise profunda que está no momento, com certeza ele vai acabar levando mais pessoas para esse libertarianismo que realmente é uma insatisfação contra os dois lados, né? Contra a esquerda, contra a direita, contra o governo em si. Então eu acho que o Bolsonaro tem esse potencial, sim. O Amoedo também tinha esse potencial? Eu sei que é um ávido defensor aí também do Novo, né? Muitas pessoas até chamam você de gordo do Novo, não queria, né, não ofender gordo aqui, novo, mas... Isso. Gordo do Novo. Também não precisava, né, Kevin? Não precisava. O gordo novo é o apelido fofinho. O fofinho aqui é normal. Já me chamaram de coisa bem pior na vida, já. Mas o Amoedo tem esse potencial? Criador de memes, né, Zanfa? Criador de memes, eu acho que... É mais zoado, né, do que gordo novo, né? Com certeza. Cara, o Amoedo, eu não sei se ele ia conseguir fazer muita coisa também, porque assim, o poder executivo, ele não tem muita liberdade para fazer as coisas, né? Ele depende do legislativo, que a gente está vendo que é essa putaria que é a Câmara, que é o Senado, que se você não consegue dar um passo sem que o cara peça favores para você, sem que você tenha que ceder milhões e ceder outros tipos de leis, enfim. Então, eu não sei o quão bem o Amoedo ia se sair nesse tomar lá da cá, que é o legislativo, né? Fora que o judiciário não ajuda muito também, então a gente tem lá no STF crias aí da era Lula, do FHC, da Dilma, enfim, tem os ministros que foram nomeados lá que atravancam tudo também. Então, é difícil dizer o que o Amoedo iria conseguir ou não fazer, mas eu acredito que as decisões que dependem do executivo, por exemplo, a nomeação de ministros, não iriam ser tão controversas como as do Bolsonaro. Não ia nomear família, não ia nomear cara que... enfim, teria que voltar no tempo e ter uma máquina, uma bola de cristal para saber, mas eu acredito que ele teria um pouco mais de sensatez nas decisões do executivo. Entendi. Então, foi até bom que o Bolsonaro foi eleito aí, né? Mais pessoas foram o potencial de trazer pessoas para o anarcocapitalismo do Bolsonaro é muito maior que a do Amoedo. Pode falar, Koski, você tá querendo aí? Rebatendo também o Kevin, respondendo o Kevin também sobre se o Amoedo tinha mais chances para que o público, né, se tornasse capitalista, eu acho que não, cara, porque... Se for analisar da forma bruta, também as pessoas às vezes escolhem o presidente de acordo com a aparência, né? E se você for comparar o Bolsonaro com o Amoedo, eu preferi o Amoedo, cara. É um cara mais fofinho, é um cara mais encolhidinho, né? Ele é bonito. Sim. Agora, se comparar Saradão, o Bolsonaro... né? Ele faz Iron Man. Saradão. Com certeza. Tem os dentes bem planejados ali, fala bonito. Agora, o Bolsonaro é aquele... Parece um grilo ali. A Dilma tinha um dente encravalado, inclusive o dente esquerdo dela. Que tudo isso gerava capitalistas. Às vezes não é nem pela forma de governo, né?
É pela beleza. Exato. Por isso o Amoedo acho que sai ganhando na forma tipo de aceitação, comparando com o Bolsonaro. Mas gostosa mesmo é Manuela Dávila. Com certeza, que ela não ia conseguir transformar nenhum em capitalistas. Inclusive, eu acho que converteria eles para a aceitação Socialismo. dela, né? O socialismo. Exatamente. Mas A Marina antes também é bem tem- bonita. A Marina é um pouco complicado. Mas acho que seria fácil a conversão, porque tem muito ANCAP de esquerda também. Democraticamente. Tem o liberal, o libertarianismo, ele tem a bandeira do Don't Tread on Me. E na esquerda a gente tem um dizer parecido que é o meu corpo, minhas regras, que é tratar o corpo como propriedade privada. Então acho que o anarcocapitalismo está bem ligado com a esquerda. Eu tenho um canal no YouTube, né? Procurar lá por Ancapinaremos ou por Zanfa, vai encontrar. Eu tenho um vídeo que eu fiz, eu criei um partido de esquerda, o Privo, né? Progressismo voluntário, igualitário, alguma coisa assim. E se você assistir o vídeo, é uma vertente, eu disfarço o anarcocapitalismo como se fosse uma vertente da esquerda. Então eu uso esse meu corpo, minhas regras, eu uso tudo isso e eu falo numa voz bem afetada, bem bonitinha assim. E se você mandar para um amigo seu esquerdista aquele vídeo do Privo, ele vai comprar a ideia e na verdade é o libertarianismo, é o anarcocapitalismo, só que disfarçado de vertente de esquerda. Com certeza, eu acho que aí você é um impostor, né, da esquerda, seria. Bom, eu vou fazer uma dúvida agora, tenho uma dúvida, na verdade, muito séria sobre o imposto é roubo. Na verdade, eu já ouvi isso de algumas pessoas aí em debates e eu não saberia refutar. Zanfa. Eu vou deixar bem claro aqui pra você, entendeu? E vou ver se você tem argumentos aí pra refutar esse cara aí. Não sei o nome da pessoa que fez esse argumento, mas eu vou mandar aqui pra você, Zanfa. Se imposto é roubo, por quê? Porque todo mundo sabe que anarcocapitalistas acham que imposto é roubo, né? Porque não podem parar de pagar. E é nessa mesma pegada aí. Se imposto é roubo, porque não pode parar de pagar, a respiração também seria roubo, por causa que eu não posso parar de respirar? Meu Deus. É uma boa pergunta, um bom questionamento, né? A questão é que você pode parar de respirar se você quiser, você vai morrer, né? Eu não queria fazer esse contraponto, Zanfa, mas eu acho que vou ser obrigado aqui pra... Bom, o cara fez o argumento, né? Vou fazer o argumento igual a ele. Mas você também pode parar de pagar. Só que você vai preso. A mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa, entendeu? Você vai apanhar, né? Você vai apanhar. Então aí, se alguém aí, depois aí, que eu sei que o Zanfa aí tem contato aí com com muitas outras pessoas aí do movimento anarcocapitalista, e eu queria até que se algum deles escutar isso aí, por favor, responda esse questionamento aqui. O Zanfa já não conseguiu, ele disse que é a mesma coisa, e aí eu tô com essa dúvida, entendeu? Alguém, por favor, responda isso, entendeu? Peço aqui, por favor. Acho que ficou claro aqui. Vou pro Maurício. Maurício, acho que o Maurício tem um questionamento aí. Só antes de eu fazer minha pergunta, eu queria falar, eu vi uma vez nos Fatos Desconhecidos, Zanfa, sem querer ser grosseiro, mas os caras falaram que é humanamente impossível você parar de respirar. Que se você tampar o nariz, segundo o careca lá, o cara falou que você nunca ia conseguir parar de respirar, que uma hora ou outra você voltaria, mano. O que você acha disso? Cara, isso já vamos entrar num ambiente aí que o Fatos Desconhecidos já é mais biologicamente conhecido do que eu, né? Os caras já estudam, né? Tem uma equipe de cientistas lá que fazem esses fatos desconhecidos aí pra galera. Então não sou eu que vou refutar os caras, né? Será que o Malcolm pode testar aí pra gente se realmente leva a óbito ou não? O fato de parar de respirar? Agora não dá porque tô com preguiça. Mas eu já tentei já. Quando eu tinha uma piscina aqui, eu fiquei 53 segundos sem respirar, mas é impossível, não dá. Eu acho até melhor não tentar. Porque eu desconfio do Fatos.
Eu já tentei também ficar sem pagar imposto aí, mas eu tive que ir no mercado comprar um pão e aí já tive que pagar também, não deu certo. Isso é um problema, não tem como parar. É igual, é realmente igual. Respiração e imposto é igual. Acabou de ser definido aqui. Bom, eu tenho uma dúvida agora, mais uma, na verdade. Se alguém quiser fazer alguma antes, o Maurício, quer fazer? Fazer uma perguntinha rápida aqui, se nem é minha pergunta principal, que é a minha dúvida mesmo, mas é o seguinte, tipo, o anarcocapitalismo, como o Koski, ele foi o que mais estudou, eu dei uma colinha no trabalho dele dessa semana, e eu vi lá que não existe propriedade intelectual, né, que para a definição de propriedade precisa de ser um meio escasso, né, só que suas ideias não são escassas, né? Se eu copio o que você fez, você ainda pode usar e eu uso, então tá tudo certo, né? Copiar não é roubar. Se eu copio, você ainda tem. Mas é o seguinte, o que impediria a China dominar o mundo em 2 semanas, sem a propriedade intelectual? Essa é uma questão que o Nando Moura levanta, né? Se não tivesse, a China ia dominar o mundo em 2 semanas. A questão é que a China já copia tudo que existe de tecnologia, que não tem patente nenhuma, ela já copia. Mesmo as que têm patente, ela copia. E depois o dono da patente tem que processar os chineses lá. Mas até o processo andar e ganhar alguma coisa, já quebrou a fábrica, já abriu outra. Então a questão é que a China não domina porque existem tecnologias sendo lançadas diariamente em outros lugares do mundo. Mas tudo que tem de tecnologia de ponta, hoje a China já está copiando, o Japão já pega, nem dos Estados Unidos, mas de qualquer outro asiático ou de qualquer outro país que invente qualquer tecnologia. Você vai ver lá, a Xiaomi já está lançando, a Huawei já está lançando, os caras já lançam, até às vezes antes da Apple lançar, eles já copiaram, antes da Apple usar no iPhone, eles já estão lançando. Com toda certeza. Agora, o Koski, você vai querer complementar aí? Não, só ia fazer um adendo mesmo, que o Maurício achou que ia sair ileso, né? Porque pra ele a pergunta foi ele que formulou, mas o Zanfa chegou aqui e já desmascarou o Maurício, é fonte do Nando Moura, então a gente tem que ter cuidado também aí com os nossos amigos e integrantes da bancada. Desmascarado ao vivo, eu diria. Sim. Inclusive, ele não falou da fonte, né? Mas já deixando claro que ele é um ávido fã do Nando Moura aqui, é o único fã do Nando Moura, eu diria, eu acho. O próprio Koski aí, que assiste todos os vídeos do Nando Moura, não é fã, só assiste para criticar. Agora o Maurício não, o Maurício ele concorda com absolutamente, acho que 90%, absolutamente os 90% do que ele fala, ele concorda. Mas enfim, eu tenho mais uma dúvida aqui, Zanfa, sobre propriedade de terras. Eu já vi muita gente discutindo sobre isso, e tem um argumento que me bate aqui e fica comigo também, eu não consigo responder, é sobre propriedade de terras. Imagina eu, sou dono de um grande campo, muita terra, cara, e bate um vento. E bateu esse vento, porque acontece, né? Vento não tem como parar, vai acontecer, você não sabe de onde ele vem, você não sabe se vem do norte, vem do sul, mas ele vai vir. Bateu esse vento, saiu um grão de terra, e foi para algum lugar, para talvez o terreno de outra pessoa. Como que a gente vai resolver isso aí? Porque a erosão das terras, da propriedade de terras, tá acontecendo, cara. É agressão. Agressão da propriedade. A mãe natureza determinou que aquela terra não é mais sua, então perdeu, agora é do vizinho. Porque assim, de acordo com o que a gente acredita no libertarianismo, a terra é sua, o terreno é seu, a partir do momento que você determina, né, compra aquele terreno e consegue protegê-lo. Então é a demarcação que você faz. Se alguma coisa sai do seu terreno por coisas naturais, por exemplo, tem um rio que atravessa, a água que passa lá o rio não é seu, só aquele pedacinho do rio que atravessa o seu terreno. A mesma coisa de qualquer coisa que está lá, uma fruta que caiu, rolou, foi para fora, não é mais sua, está em outro lugar, é do terreno da outra pessoa, ou de um terreno comum, por exemplo, uma rodovia, enfim. A questão é que você tem que demarcar e proteger o seu território. Então, se você não quer que os grãos de terra sejam
erodidos do seu terreno, você cria algum mecanismo aí para defender do vento, ou enfim, proteja a sua terra. Entendi. Bom, isso agora, essa minha dúvida foi sanada. Então, na verdade, a propriedade de terras não existe. Na verdade, o que existe é a propriedade de uma linha imaginária. Seria isso. Se você botar uma cerca, ela não vai ser mais imaginária, ela vai ser uma linha bem visível, assim. Sim. Beleza. Ok, então uma cerca então seria o desenho ali dessa linha aí. Então, tudo que tá dentro ali dessa cerca. Que é como hoje, né? Se você tem aqui, ó, a minha casa aqui tem uns muros em volta, então ela tá demarcada. Ninguém pode entrar para dentro dos meus muros sem a minha autorização. É como funcionaria no ambiente anarcocapitalista. Sim, entendi. Acho que o Maurício quer fazer mais uma? Você estava iniciante, né? Uma continuidade, né? Nem tanto, mas é sobre a natureza. Eu queria saber como que ficaria a pescaria no capitalismo. Porque, veja bem, meu pai é um ávido pescador e um dia ele chegou e me convidou, né, para pescar lá para Tijucas do Sul. Um grande abraço para os moradores de Lagoinha. E no meio da viagem lá, ele desvia e entra no meio de uma plantação de soja. Só um minuto, galera. Complicado. Filho, para de falar do tio. Isso aí é um problema, ô Maurício. Eu ia falar por Kevin, que é a mãe natureza, então me dá o nome da mãe natureza, né, Kevin? Pra eu ir na casa dessa filha da puta. Que é isso que se resolve uma discussão. Não tem como ela mover o meu produto, a minha aquisição ali, vai mover, pegar pra ela. E eu não sei quem que pegou, foi o vento, tá? Quem que é o vento, como o Zan falou? A mãe natureza. Quem que é a mãe natureza? Eu quero ir na casa dela, cara. Entendeu? Ela é tipo uma Receita Federal, Costa, que ela te taxa e você nem vê. Exatamente. É isso que ele tava falando dos peixes, não sei se qual vai ser a pergunta, enfim. Mas, a princípio, é a mesma questão, né? Você vai ter lá um pedaço da lagoa, vai ter as lagoas que são privadas, né? Que aí só quem é dono da lagoa vai poder pescar lá. E no caso de rios muito longos, sei lá, um Pantanal da vida, aí vai ter que ser delimitado também. Não sei se acaba sendo vendido cada pedaço do rio para um proprietário. A questão é que a natureza vai ser mais preservada do que é hoje, porque quando é público, por exemplo, a Amazônia, não tem um dono da Amazônia. É do governo. Aí todo mundo vai lá e queima milhares de hectares para fazer qualquer coisa. Aí a gente não sabe se estão queimando para comprar a terra, estão queimando porque é criminoso, estão queimando para roubar madeira. Mas a questão é que não tem um dono da Amazônia, donos das propriedades. Se você é dono de um lugar, se é dono de uma fazenda, você protege aquela região para que ela não seja desmatada, para que não queimem ela. E quando não é de ninguém, vira esse festeirê que a gente está vendo hoje. Todo mundo botando fogo, roubando madeira, enfim. Aí tem que botar ordem nesse fuzuê que está acontecendo lá. Ok. Então ficou bem explicado, eu acho que para mim, essa questão aí da mãe natureza, aí o Koski. Mas eu quero deixar bem claro aqui, então, Zanfa, você quis dizer que a mãe natureza, então, é a única autoridade que os anarcocapitalistas, então, respeitam. Tem outra autoridade? Claro, né? A gente tem que prestar contas a alguém, né? Então, a mãe natureza não tem como a gente evitar, né? Cai um tornado, não, gera um tornado, cai um meteoro, um maremoto, terremoto, a gente tem que ficar pianinho porque, né, é mais forte do que nós, né? A outra autoridade é o capital, né? Então, o dinheiro, a gente tem que obedecer ele também, onde o Deus mercado, né, que regula todas as nossas transações, não o papel moeda, que é o real, o dólar, isso aí é coisa do passado, mas o mercado em si, o capital, hoje nós gostamos mais do descentralizado, né? Então, é o Bitcoin, as outras moedas digitais aí, acabam tornando tudo mais fácil, né? Então você não precisa trocar o seu produto que você produz por outras coisas com as pessoas como era antigamente. Você transforma o teu produto em dinheiro, em capital, e troca o capital por o que você quer comprar, que é basicamente as transações que existem desde que começaram a cunhar as moedas, né? É isso que continuaria existindo também numa sociedade anarcocapitalista. Bom, enquanto o Maurício aí tá tomando bronca da avó,
O que eu acho que até é interessante aí o João continuar fazendo as perguntas. Ele tem bastante... Inclusive, a avó do Maurício já é morta, Kevin, né? Inclusive, é bom a gente ressaltar que eu acho que possivelmente foi a mãe dele. A avó dele é morta, mas o Maurício é espírita. Então, não tem menor questão. Fui refutado. O João, eu acho que tinha que continuar fazendo pergunta. Ele tem muitos questionamentos. Eu quero perguntar outra coisa pro Zanfa. Ainda assim, falando de propriedade. Porque o Brasil é o país do futebol, todo mundo sabe disso. E sempre tem na rua algum menino aí jogando bola, brincando. Se esse menino chuta a bola e a bola dele cai na minha propriedade, no meu terreno, essa bola se torna minha propriedade? Primeiramente o menino tá invadindo a tua propriedade com uma bola, né? Então você pode, inclusive, dar uma bronca no menino, porque ele tá invadindo a tua propriedade. Pode. Invadiu sua propriedade, meu amigo, é autodefesa. A bola entrou lá, podia quebrar tua janela, vai que pega no teu olho, né? Tem que pensar nessas questões aí. Então, fica a teu critério. Você pode devolver a bola se você for um ser humano bondoso, ou você pode furar ela, pode xingar o menino, mandar ele pra casa, enfim, fica a teu critério. E se... Assim, sabe como é moleque, né? Moleque de rua ainda, assim, levado. E ele vem, porventura, ele resolve pular o muro pra buscar a bola. Se eu conseguir pegar o moleque, eu posso tratar ele como minha propriedade? É perigoso porque você pode encarar as consequências aí da família do moleque, né? Que vão querer reaver aí essa propriedade humana, né? Na verdade, a gente encara... Mas no papel a gente pode. Encara o ser humano como a propriedade máxima, né? Então, o moleque, mesmo não sendo maior de idade, ele tem direito à sua autopropriedade, né? Que é o direito de ir e vir e de fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Então... Nós, libertários, abominamos qualquer tipo de escravidão ou algo do tipo. Então, respondendo seriamente, não, você não poderia usar o menino para fins escusos. Eu tô até com medo de onde isso vai parar. O João aí já tem 19 anos, o ouvinte aí tem que saber disso. Pode continuar, João, pode continuar. No caso, eu sou um cara muito carinhoso, sempre fui. E quando eu, porventura, me casar, numa sociedade ANCAP, se eu chamo minha esposa de meu bem, ela automaticamente se torna minha propriedade? Aí vai depender também desse acordo bilateral, né, que você vai fazer com o seu benzinho, né? Se ela aceitar ser chamada de propriedade sua, né, patroa, ser sua prenda, aí vai ser um acordo bilateral aí, de comum acordo entre vocês dois, e aí a sociedade não tem o que intervir. Agora, se ela não quiser, aí já complica, porque daí a sociedade pode vir a intervir aí, os seus vizinhos, enfim, a comunidade pode vir a achar ruim, e aí pode dar problema para você, ser boicotado e até fisicamente removido da sociedade. Eu queria, já complementando essa pergunta do João, foi uma brilhante pergunta, saber do Zanfa também, que ele falou da cerca, do muro, eu queria saber até quantos metros quadrados, qual a altura que a propriedade é sua, porque numa sociedade ANCAP, supostamente, tinha um piá soltando uma raia aqui em cima da minha casa, a uma altura até grande. Eu queria saber se a raia é minha, numa sociedade ANCAP. Ah, sim, passou um avião lá em cima, você já pode derrubar porque a propriedade é sua. Só você vai ter que achar um lança-mísseis aí para conseguir pegar o avião ainda dentro da sua propriedade, né? Você tem que calcular direitinho, assim, você vê a trajetória, se ele tá vindo para cima da tua propriedade, você já calcula e já lança, que é para não ficar te atrapalhando aí quando você tá dormindo, o avião passando em cima te acordando. Mas o avião, ele vai acabar caindo em outra propriedade, né? Aí é problema do piloto, né? Ninguém mandou ficar cruzando a propriedade alheia. Mas Zanfa é um lança-míssil. O piloto, coitado. O lança-míssil você vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar, e aí você tem que fazer o custo-benefício, né? Se vale a pena gastar um míssil ou se deixa o avião passar, aí vai depender da tua boa vontade aí também como cidadão aí dessa sociedade anarcocapitalista. Você, como cidadão dessa sociedade anarcocapitalista, tacava mesmo o míssil e dane-se o piloto. Só se estiver passando muito cedo, assim. Se estiver para 5 da manhã, tá passando com o avião, aí eu largo o míssil. Agora, se tá passando tipo umas 4 da tarde, assim, agora passam os aviões, tô na rota aqui do aeroporto,
passam os aviões, eu deixo passar porque daí eu sou bonzinho. Fisicamente falando, você teria que atingir o avião, disparar o míssil antes dele cruzar a sua propriedade, porque tem todo o tempo de passagem do avião e do míssil sendo atirado. Você teria que fazer um cálculo ali e você atiraria ele antes de chegar na sua propriedade e provavelmente quando ele fosse atingido, cairia fora da sua propriedade. Fazendo isso, você não está ferindo a propriedade das pessoas à sua volta? É perigoso, né? Se você acertar o avião e ele cair na propriedade de outra pessoa, aí a culpa vai ser sua, né? Você que causou aquilo. Então você pode receber um boicote desse vizinho que infelizmente teve a casa danificada com um avião aí. Tem que pesar também essas consequências, né? O problema do João é que ele usa ainda aquela desculpa de quinta série. Não foi eu, foi minha mão. No caso, não foi eu, foi o míssil. Né? E aí caiu o avião na casa da pessoa e ele culpa o míssil. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Essa aqui é mais teórica, aqui, até mais interessante, né? Eu até escrevi aqui para não me perder, porque é complicado, Zanfa. Se um fóton emanado da tela do celular de uma pessoa entrar no olho de um feto sem o consentimento do mesmo, seria a violação do PNA e automaticamente essa pessoa estaria condenada à morte? O fóton do celular entrou no olho do feto. No olho do feto. Tá, isso danificou o olho do feto ou foi só, ele só continuou, chorou? O que aconteceu? O feto não queria. O feto não queria. Ele não queria? Não queria. Chorou? Bem claro. Ficou magoado? Não, ele deixou bem claro. Falou, não quero. Olha, cara, depende aí. Como o feto ainda não tem a capacidade cognitiva de fazer a reclamação formal perante ao dono do celular, ele teria que apelar para que seus representantes formais, né, os seus pais ou outros adotivos ou biológicos façam essa reclamação, né, para que ele consiga conviver aí, passar os seus dias de feto sem mais fotos adentrarem o seu olho, né? Então tem que ter isso aí, tem que cuidar para que os olhos dos fetos também não sejam prejudicados, né? Já falando sobre filho, eu queria perguntar para você, Zanfa. Na sociedade ANCAP, eu tenho um filho, um gêmeo siamês. Vou dar nome a eles, Pedro e Paulo. Se o Paulo comete o crime, como a gente procederia a questão do Paulo? Ele seria julgado também? Não, apenas quem cometeu o crime, né? O gêmeo o gêmeo do bem, no caso, ele ficaria impune aí a qualquer tipo de retaliação perante a sociedade e a justiça privada, né? Não vai para o tribunal porque não tem tribunal público, né? É só juízes privados que fazem resolvem as tretas da comunidade. Mas eles dividem o mesmo corpo e os mesmos órgãos. Se há meses, entendi, grudado no mesmo corpo. Não me liguei. Em caso de remoção física, como seria? Porque eles morreriam os dois. Você julgaria os dois por um ou deixaria um deles impune? Na verdade, o gêmeo do bem aí, que não fez nada, ele poderia ter impedido, né? Ele controla pelo menos um braço desse corpo, ele poderia ter impedido que o crime acontecesse, e se ele não impediu, ele se torna cúmplice, né? Então eu vejo que ambos devem ser expulsos aí ou sofrerem as consequências, né? Se torna cúmplice aí por ter ficado, sei lá, se ele dormiu. A não ser que ele estivesse dormindo, ou o cara, sei lá, atordoou ele, botou aí um tipo de gás, alguma coisa assim. Teria que ver o caso a caso pra gente dar uma sentença. Aliás, eu já vou até ajudar o Zanfa aí na refutação do João. Quantos gêmeos siameses você já viu fazendo um crime, ô João? Quantos? Alguém aqui da bancada viu alguém fazendo um gêmeo siamês cometendo um crime? Nunca vi, Kevin. Nunca vi. Eu também. Então, coisa na cabeça do João. O João tá falando coisa. Eles não conseguem nem caminhar direito, né, coitado? Zanfa, você já viu alguém, um gêmeo siamês, cometendo um crime? Não, eu só conheço aquelas meninas que tentaram separar e morreram, né? Eu acho que elas não tinham condição de fazer um crime, não. Sim, com toda certeza. Mas aqui... Continua. Eu nunca vi
nem vi um gêmeo siamês. Tá entendeu? bom. Mas a gente tá só Peraí. Eu Pera nunca lá. nem vi Sociedade ANCAP. Você nunca viu Sociedade ANCAP? Acho que é bom o Zanfa responder essa, hein? Acho que esse é um questionamento. Ah, é bonito. A Sociedade ANCAP, ela vive em nossos corações, assim. Então você não precisa que ela exista no mundo real, assim. Você pode... ela tá viva dentro de todo mundo que acredita. Então você não precisa que ela aconteça, assim, num território, né? Você tá viva nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos princípios, nossas promessas, aí. Então é só acreditar que um dia ela vai acontecer. O mesmo se aplica a gêmeos siameses criminosos, né? Sim. É igual o pessoal que crê na teoria da Terra que é redonda, né, Zan? Basta apenas no seu sentimento ali crer que para ele já existe. Exato, é só olhar para o horizonte do oceano, você vê que ele não dobra, né? Então fica claro que a Terra não é redonda. Sim, com toda certeza. É aquelas experiências empíricas, né, que se chama, né? Você olha, você viu, tá lá. Só falar, mano. Entendeu? Você conclui dali do que você viu. Agora, Ô Maurício, quer continuar agora que você voltou? O vaso de vidro quebrou? É isso que você falou, mandou aqui no WhatsApp aqui? Não, podem prosseguir aí. Não, agora termina aquela sua história lá. Quem quebrou o vaso de vidro, Maurício? Nos revele. Foi o cachorro? Sempre o cachorro, né, Zanfa? Sempre ele. Tava dando banho no cachorro, o cara se sacudiu lá, quebrou tudo, esparramou tudo, vidro. Até o teto, vidro. Aí sua avó gritou e pediu pra você arrumar. Eu entendi. Pois é. Agora continua, termina lá a questão lá da pescaria, lá no anarcapitalismo. Tá, vai ter que voltar tudo a história então. Mas faz parte. Não, você estava indo pescar com seu pai. Continua daí. Não, então, daí subitamente ele faz uma curva assim, e quando eu, né, ele já tinha ido lá várias vezes, mas quando eu menos espero, ele tava com o carro no meio da plantação de soja, eu juro pra vocês, não é mentira. Claro que ele não foi louco e pegou no meio, ele foi pela beirada assim da plantação. Daí estacionou o carro, a gente pegou, andou mais uns 200 metros no meio da plantação e chegou num riozinho lá pra pescar. No anarcapitalismo, como ficaria essa história? A gente tá ferindo o PNA de alguém ao invadir, quebrar a plantação de soja de todo mundo? Provavelmente essa plantação de soja é propriedade de alguém, né? Então vocês estão invadindo propriedade aí para fazer a pescaria. Então, mas se o dono não achar ruim, enfim, fica por isso mesmo, né? Mas se ele tivesse pelas redondezas para defender aí a sua propriedade, vocês poderiam levar uns tiros de espingarda de sal aí e não poderiam reclamar das consequências, né? Seria bela e moral, então, a gente tomar um tiro. Claro, vocês estão invadindo a propriedade, né? Mesma coisa do cara entrar na tua casa para usar o banheiro. Se você deixar, tudo bem, mas se você não deixar, o cara tem o direito de defender a propriedade do jeito que ele achar melhor. Mas eu só queria falar pra você, eu conheço aquela região. Quer complementar, Maurício? Quer complementar? Não, só tá condenado a pescaria, então, né, mano? Sim, você tá condenado nesse quesito. Mas você poderia pescar. Eu conheço aquela região lá de Tijucas do Sul. Se você continuasse reto, você falou que teve uma curva ali. Se você continuasse reto, você chegava certinho. Você continua reto toda a vida. Você chegava certinho ali, você pescava de boa, sem precisar invadir Às terreno vezes nenhum. até a ignorância do pai dele, né? Que tava no volante. Às vezes até pode ser isso. Talvez até uma vontade aí do nosso amigo aí de invadir um terreno, quem sabe, né? A gente espera que o dono lá da propriedade não esteja escutando o podcast e não queira fazer uma retaliação posterior, né? Aí fica aí nossa esperança que nada aconteça com a Maurício e com o pai dele. Retaliação posterior é um termo aí usado aí no anarcocapitalismo aí? Vai ter isso? Retaliação posterior? Olha, eu acho que não. Na verdade, assim, se você chegou na sua propriedade e viu ela lá destruída, por exemplo, o cara vai lá colher a soja e metade dela tá esmagada por um carro e outra metade os caras pisotearam. Se você descobrir quem foi, né, aí você pode ir lá exigir uma reparação, né? Aí depende realmente de caso a caso para ver o que acontece. Com toda certeza.
Agora eu vou até perguntar aqui, ô Zanfa, vou ter que atrapalhar tudo, eu sei que o assunto tava legal aí de invasão de terra, Maurício, eu acho que até queria falar alguma coisa, mas eu vou atrapalhar aqui para dizer o seguinte, esse podcast aqui também, além de tudo, também é conscientização. Nosso podcast ele tem essa vontade, né, de conscientizar os ouvintes. E aqui eu vou fazer uma pergunta direta aqui para vocês, Zanfa. Direta. Quantas pessoas nascem sem cérebro e conseguem sobreviver? Olha que pergunta bonita. Eu acho que elas sobrevivem por um pequeno período de tempo, né? Aí ligado a máquinas, enfim, mas acabam não tendo um futuro muito brilhante, né? Tá errado, Zanfa. Bilhões de pessoas aí nascem sem cérebro, conseguem sobreviver, só que a mídia não mostra, obviamente. E fica aí, né? Fica aí as pessoas achando aí que não morrem todas. Não, tem. Então é importante trazer essa conscientização, saber aí que existem pessoas, às vezes você tá você é um professor aí, ouvinte aí, nossa, talvez você já um professor aí, tá ensinando alguma coisa, aí tá ensinando 2 mais 2 aí para alguém, o próprio Zanfa aí tá tentando ensinar anarcocapitalismo pro Cos, que até hoje não entendeu, talvez possa ser que ele não tenha um cérebro, entendeu? É importante explicar isso. Bom, alguém mais tem alguma coisa para falar? Alguém tem mais uma pergunta para dizer? Aí, não sei se o Koski quase não fez pergunta, até porque eu liberei ele. Sim, não, mas o meu intuito aqui do podcast, nesse episódio especificamente, era aprender, né? E eu já me sinto outra pessoa aqui, voltando desse episódio, vou me sentir outra pessoa, completamente mais informado aí, né? Conforme o Zanfa foi falando, eu fui entendendo. E por mim eu tô satisfeito, Kevin. Por mim eu tô extremamente satisfeito. Porque eu vim para aprender e eu consegui esse objetivo. Ok. Então, eu acho que aqui tá bem... Já foi muito, muito questionado o anarcapitalismo. Acho que se ninguém tiver mais dúvida... Mais uma pergunta? Pode fazer. Então, aqui no meio ANCAP, tipo, quem viu um pouquinho sabe que existe diversas ramificações, né? Tem o próprio anarcapitalismo, libertário, tem diferença, tem o paleo-libertário. Eu queria saber como que um movimento, não sei se pode chamar de movimento também, ele é tão opiniões distintas, mas que ainda estão juntos pelo mesmo propósito. Na verdade a gente tem basicamente os mesmos propósitos, né? Só que vai se ramificando em questões diferentes, né? O libertário, que o pessoal chama, é quem além de ser anarcocapitalista, ser, no caso, anarquista e pró-capitalismo, ele também segue essa ética da propriedade privada, né? Que é uma ética que foi desenvolvida pelo Hans Hermann Hoppe, né? Então tem toda uma questão mais filosófica por trás. E o anarcocapitalista puro, vamos dizer assim, sem seguir essa ética, é o cara que é contra o governo e que quer fazer os acordos de livre mercado sem a interferência de um ente centralizador. Mas não necessariamente segue essa ética filosófica, né? Então tem essa diferenciação. Aí o paleo, se eu não me engano, eu também não entrei muito a fundo nisso, mas é os caras mais raiz, assim. Então, quando foi o libertarianismo, ele foi meio que se vendendo para um liberalismo mais moderno, surgiu esse paleo, que é a galera mais antiga que segue aí os ensinamentos de Rothbard, de Mises, enfim, que não se converteu para esse neoliberalismo mais suave e gradualista, assim. Então, galera mais brutal, mais brutalista, que eles chamam. Eles querem acabar com o Estado o mais rápido possível, eles não querem que essa transição seja feita de forma gradual. Quanto ao paleolibertário, eu já vi umas coisas, teve aquele cara... pesquisei um pouco sobre paleolibertarianismo, teve um rapaz aí que falava sobre agorismo, né, que ele queria criar um novo tipo de libertarianismo, e ele criou o agorismo, e depois viu que não deu certo, eu não sei o nome desse autor, mas ele teve essa teoria agorista, se não me engano, eu posso ter falado alguma coisa aqui imprecisa, mas seria mais ou menos isso. Isso, o agorismo é basicamente você viver o que você acredita do libertarianismo agora, independente do que, por exemplo, o Estado existe, mas eu quero viver de uma forma libertária. Então eu vou passar a sonegar tudo que eu puder,
e a interagir com os outros players aí da sociedade de uma forma libertária, seguindo a ética que eu acredito. Então, Sim. eu vou viver minha vida sem precisar do Estado, sem usar nada do Estado, e viver minha vida da forma que eu acredito ser mais ética possível. Sim, pesquisei aqui, a pesquisa rápida, já consegui encontrar o nome dele, é Samuel Edward Konkin. Ele teve essa ideia, fundou essa ideologia do algoritmo e viu que não deu certo, depois voltou atrás, né? Bom, isso aí já tá virando igual aquelas igrejas protestantes, sabe? Com mais de 30 mil denominações. Bom, alguém já terminou aqui? Quero fazer uma pergunta. Eu fiquei com uma dúvida ainda sobre propriedade privada, porque tem aquela coisa, né? Diz que os índios descobriram o Brasil, tudo. Se um índio entrar na sala da minha casa e cagar, eu posso matar ele ou entra aquele ditado lá de achado não é roubado? Olha, se você achar interessante utilizar as fezes do índio para algum outro tipo de fim, né? Como está na sua propriedade, as fezes se tornam suas. Agora, se você não gostar de fezes de índio, não gostar do próprio índio na sua propriedade, você tem o direito de defender a sua propriedade da maneira que você achar mais adequada, inclusive removendo o índio fisicamente dela, usando a força, né? Inclusive, já falando sobre terras indígenas, está tendo uma estratégia aí do governo Bolsonaro de botar lá, fazer mais uma linha de concreto nas terras dos indígenas. Toda vez que eles vão dormir, eles têm lá as terras dele, que é tudo natural, e eles fazem sempre uma linha ali de cimento, eles cimentam ali, e cada dia que eles vão dormir ali, uma hora ali que ele vai dormir, faz mais uma, acorda, os índios não entendem, não percebem que fez mais uma, aí vai dormir de novo. O Jair Bolsonaro vai lá, faz mais uma linha ali de cimento ali, mais uma parte ali, mais 1 metro, vai dormir, faz isso até uma hora que os índios vão perceber que não tem mais nem terra, por causa que eles acham que é tudo cimento, o cimento não é deles, né? A parte da terra é deles. Fica aí a denúncia, hein? Então, espero que o IBAMA esteja ouvindo, o IBAMA, o FUNAI esteja ouvindo aí. Que são ouvintes ávidos aqui do podcast, inclusive, eu não sei se você sabia, Zanfa, mas a gente convidou você aqui, sabendo que você é anarcapitalista, próprio para mostrar isso, né? Essa ideia, essa ideologia, né? Que são contra o Estado, né? Contra os órgãos estatais e tudo mais. Bom, porque a terra é dos índios, né? Eles chegaram primeiro, eles defenderam essa terra até hoje, então a terra é deles, né? Não cabe ao Estado, seja o Jair Bolsonaro ou qualquer outro governo, ir lá e roubar essa terra deles, né? Sim. E roubam fazendo essa estratégia aí de cimentar o chão, e é isso. Bom, acho que alguém mais tem alguma pergunta? O Malcolm já fez a dele, o João já terminou ali o estoque de perguntas, eu acho que eu já posso finalizar aqui, né? Bom, vamos finalizando aqui. Quer mandar finalizar aí, ô Zanfa, para mandar um adeus aí para os nossos ouvintes aí? Muito obrigado pela conversa, foi muito agradável, perguntas aí de muito elevado nível. Obrigado a todos pelas perguntas, mandar um abraço para todos os ouvintes aí do Clínico Geral. E quiserem saber um pouco mais sobre o libertarianismo, o anarcocapitalismo, podem procurar o meu canal Zanfa lá no YouTube. E se quiserem dar umas risadas, o capinaremos.com e o Capinaremos no Facebook é mais voltado pro entretenimento mesmo. Então tem memes, posts de entretenimento e essas coisas assim. A gente vai deixar tudo na descrição aí, todas as redes sociais aí do Zanfa, as coisas do Zanfa aí, o canal do Zanfa, as páginas dele. E vamos aqui encerrando o podcast, agradecemos a participação do Zanfa. E é isso, procura o nosso podcast em todas as mídias aí de podcast, aí, Spotify, Castbox, não todas, né? Tava exagerando aqui, Spotify, Castbox, no SoundCloud é horrível, a gente tirei de lá. E acho que no Deezer também tá lá. E no YouTube também, nós começamos um canal lá faz tempo, na verdade. E estamos com uma página no Twitter, no Facebook. Só seguir lá. É isso, então. Até a próxima. Até o próximo episódio. E é isso. Tchau.